com Alexandre Garcia, camisa 10 da Seleção Brasileira do Rádio, conversando conosco. Fala, Xará. Bom dia. A Gazeta do Povo está noticiando que há uma conversa de fazer um acordo, acho que o governo, claro, é o governo que está propondo esse acordo, de deixar fora o irmão do Lula na comissão parlamentar mista de inquérito que investiga o cruel roubo a 3.200.000 idosos, pensionistas e aposentados do INSS, passando de 6 bilhões de reais. Roubaram muito de muitos. Parodiando Churchill, nunca roubaram tanto de tantos como aqui no Brasil. E a comissão de inquérito é para investigar quais as pessoas, claro que não foi uma só, no governo, que facilitaram as coisas e quem foram os beneficiários. Quem ficou com dinheiro. Né? E ainda estão querendo que a Previdência pague. Não, tem que pegar de volta esse dinheiro. Né? E aí, para blindar Lula, para não chegar no irmão de Lula. O que significa isso? Para blindar Lula, então não pode chegar ninguém do governo Lula, porque Lula é responsável pelas pessoas que operam no seu governo. Não? Então, não vai chegar a nada. Se é para blindar... Bom, de certo, vão blindar também os sindicatos, porque os Lula e sindicatos são ligados desde sempre. Lula continua sendo um líder sindical e age na presidência da República como ele estivesse presidindo um sindicato. Né? Agora mesmo, eu já falei nisso, esse chapeuzinho azul ficou ridículo, ficou parecendo a reunião ministerial, ficou parecendo a escolinha do professor Raimundo, muito mais engraçada. Né? Comparável, e foi cópia, foi plágio do Maduro. O Maduro chamou os velhinhos lá, botou um uniforme nos velhinhos, um chapéu para fingir de guarda bolivariana para defender a Venezuela de Trump. Né? Ficou ridículo. E mais ridículo ainda a gente aqui, é uma vergonha alheia, né? Que a gente sente. Bom, mas enfim. Então é melhor fechar a CPI. Se é para isso, fecha a CPI. E se fizerem acordo, eu recomendo aos eleitores dispensarem essas pessoas que fizeram acordo na eleição do ano que vem. Porque aí não vale mais nada. Ainda bem que resta uma esperança. Porque o inquérito da Polícia Federal, né, havia sido requisitado por Dias Toffoli, que fora advogado de Lula, advogado-geral da União, advogado do PT. Estavam com os inquéritos todos desde junho, 10 de junho, se não me engano. E aí parou a investigação. Mas aí a Procuradoria-Geral da República disse, olha, não dá. Aí fizeram um sorteio, caiu em quem? O relator André Mendonça, o homem que gostaria que o Supremo voltasse ao trilho constitucional, né, conforme ele manifestou naquele discurso da Lide lá no Rio de Janeiro. Então, se for para fazer acordo lá, que façam um acordo e não se reelejam jamais, né, se alguém fizer acordo. E aí vamos ficar lá no Supremo para saber qual o fim que vai ser dado a isso que nos deu a força de ser o país em que nunca tantos roubaram tanto de tantos. Bom, eu fiquei sabendo que Angra 3, cujo projeto é de 1970, teve a pedra fundamental lançada por outro governo Lula lá atrás, está com 65% da obra pronto, mas sem futuro neste governo Lula. O presidente da Associação Brasileira para o Desenvolvimento das Atividades Nucleares, Celso Cunha, perdeu a esperança. Ele disse, já devemos preparar o setor para o próximo governo,
porque neste já não se dá partida a nada. Gente, é a fraqueza brasileira. A gente tem fraqueza tecnológica, fraqueza de energia nuclear, fraqueza militar. Nenhum país se torna potência sem força militar, sem ter força dissuasória. O que fazer da nossa Amazônia se a gente não ocupá-la com os pés dos brasileiros, como se ocupou o Centro-Oeste, depois de Brasília, em consequência de Brasília? O nosso mar, a nossa Amazônia Azul, o nosso espaço aéreo imenso, né, e o nosso território. É ausência de estrategistas, de estadistas. Por isso mesmo que a gente não tem um território de 8,5 milhões de quilômetros quadrados e não tem trilhos, por falta de estrategistas. De Brasília, Alexandre Garcia.